Glória a Deus, mais um dia, graças a Deus estamos aqui e nós não devemos temer nada, como diz a música que acabamos de louvar ao Senhor. Mas eu queria saber de você, você teme a morte? Esse é o tema dessa noite, nós vamos estudar sobre a morte. E eu queria, nesse momento, agradecer a você que está aí conectado, a você que está conectada aí em sua casa, que gastou um tempinho, que reservou esse tempo para estar conectado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e Ele faça resplandecer o rosto sobre você e o Espírito de Deus esteja aí no seu lar, do seu lado, lhe guiando em toda a palavra, para que eu e você possamos entender a mensagem de Deus nessa noite, que Ele separou de forma individual para mim e para você. Amém? Feche os seus olhos aí em sua casa e vamos fazer uma oração. Aqui, as pessoas que estão também aqui na igreja, eu convido todos nesse momento a orar. Vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de luta. Ó Pai, onde várias batalhas foram enfrentadas para que essa noite pudesse acontecer. Ó Pai, temos pessoas nos seus lares, aqui na igreja também, pessoas que precisam entender um pouco mais sobre esse tema. Ó Pai, temos várias coisas sobre a morte que precisamos entender. Que o Teu Espírito nos guie em Tua palavra e que possamos nessa noite não só aprender sobre a morte, mas também aprender a não temê-la e aprender que existe esperança mesmo após a morte. Nós entregamos ao Pai esse culto em Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Você está em casa, conectado, desligue tudo aí que está ao seu redor, não deixe agora que nada te atrapalhe e vamos ouvir a voz de Deus através de sua palavra. O tema de hoje, o que Jesus ensinou sobre a morte. E aqui nós temos alguns textos que nós vamos estudar sobre a morte. Deixa eu ver aqui se está ligadozinho. Pronto, estava desligado, soldado de Cristo. Vamos lá. Isso. A primeira pergunta que nós temos aqui, que nós precisamos entender é, aqui Jesus ele falou algumas coisas sobre a morte, não foi isso? Pronto, foi. Mas para entendermos o que Cristo falou sobre a morte, precisamos entender como Deus formou o ser humano. Como é que você foi formado? Vamos ver Gênesis 2:7. Está aparecendo aí na tela para você, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia física a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 7, diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando foi que você passou a ser alma vivente? Quando Deus soprou o fôlego de vida em você e em mim, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando Deus formou Adão ali, pegou um bonequinho de barro, lembra? E deu vida a ele soprando em suas narinas, nós passamos a existir também dessa forma. A origem é essa. Então precisamos primeiro entender isso, como fomos formados. E aí, sabendo como você foi formado, vem uma segunda pergunta, agora entrando no tema da morte. O que acontece na morte do ser humano? Quando você morre, o que é que acontece quando você morre? Aqui tem algumas respostas. Gênesis 3,19 diz assim, ó: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. Veja que coisa interessante. Já ali no início de tudo, quando Adão e Eva pecaram,
Ali a gente tinha acabado de ser formado, coisa mais linda do mundo, perfeito. Fomos formados para ser eternos. E aí acontece a entrada do pecado, a gente já estudou sobre isso. E ali chega a primeira triste notícia do ser humano. A partir de hoje você vai comer do suor do teu rosto. E sabe o que vai acontecer? Quando você morrer, você vai voltar para a terra. Vai voltar para o lugar onde você foi formado, do pó. Vê que coisa interessante? Olha o que diz mais, ó, a palavra de Deus. Sai-lhes o Espírito, veja, o Espírito sai de você e ele se torna ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Veja, vai sair de você o Espírito. E o que é o Espírito? De acordo com o texto que acabamos de ler, vou voltar aqui para que você possa ver, ó. O que é o Espírito? O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas, como está escrito aí em Gênesis 2:7. O Espírito, o fôlego de vida, torna para um lugar, para uma pessoa. Para quem? Para Deus. Então, quando você morre, aquele fôlego que foi doado para você, o fôlego de vida, ele volta para Deus, volta para o dono. E o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Veja, Deus deu o Espírito de vida para você quando deu a Adão, e agora, quando eu e você morrermos, ou aquela pessoa que já se foi, o Espírito dela, ó, voltou para Deus, porque pertence a Ele. Ele quem deu e pertence a Ele, Ele pega de volta. E o seu corpo, a matéria, vira o que sempre foi: pó, terra, barro, do jeito que fomos criados. E aí, você pensando dessa forma, você acha que você é mortal ou é imortal? E aí? Porque existem pessoas que pensam que nós somos imortais. O corpo perece, mas o espírito fica por aí assim, vagando em algum lugar. E aí, você pensa como? Olha o que diz aqui, ó. Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? E aí? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, Salmo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? O homem é o quê, segundo esse texto? Mortal. Já se foi, infelizmente. No dia que o pecado entrou no mundo, por intermédio de Adão e Eva, que foram enganados pela serpente, passamos a morrer. Daquele dia em diante. E aqui em Ezequiel diz assim, ó: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí eu fico pensando, meu Deus, se a alma, como é para alguns, é um espírito que fica vagando por aí, como ela vai morrer? Se ela não tem mais corpo. Entendeu? A alma, se nós formos definir, é uma pessoa. Eu e você somos uma alma vivente. Amém? Eu e você somos uma alma. Antigamente se falava, né? Alma, né? Mas eu e você realmente somos uma alma vivente. Aqui no versículo 20 diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Ele quem? E a perversidade do perverso cairá sobre este. Este quem? Esse verso aqui está falando de quem? De Cristo. Amém? E aí, pensando nisso tudo, e depois da morte, o que acontece? A alma fica vagando, ela reencarna em uma outra pessoa, ou não? O que a Bíblia fala sobre isso? Em que você acredita? Veja o que diz aqui, ó, no texto de Eclesiastes e de Salmo. Como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Como é o estado dos mortos? Morreu, e agora? Como é o estado dele? Aqui diz assim, ó, no Salmo 6,5: pois na morte
não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Olha, vê que coisa interessante. Veja o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo assim: depois que você morre, não há recordação de Deus, você não tem como louvá-lo, você não tem como fazer mais nada. Veja o que diz o texto ainda, ó, em Eclesiastes 9:5, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu e você sabemos que um dia morreremos. Mas os mortos, o que diz? Não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa alguma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Veja, os mortos não sabem de nada. Eles não pensam em nada. A morte, ela é como um sono. E a gente bem sabe que, como a morte é um sono, um dia nós vamos acordar dela. Vamos falar sobre isso ainda hoje. Mas pensando nisso, quando os salvos receberão o dom da imortalidade? Veja, nós perdemos isso um dia. Adão e Eva pecou, nós éramos imortais e agora somos mortais. Mas, pastor, será que um dia eu vou receber esse dom de novo? Vai receber esse dom de novo. Olha o que diz aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu e você seremos transformados. Amém? Para a honra e glória de Deus. Haverá um momento que acontecerá isso que está escrito no versículo 52 na minha e na sua vida. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Os salvos justos. Amém? Porque haverá dois grupos, pessoal. Nós vamos estudar sobre isso em um outro estudo, mas haverá dois grupos. Um grupo vai ressuscitar para o julgamento, para a justiça, e o outro grupo vai ressuscitar para ser transformado, para ser revestido de incorruptibilidade. Você não será mais corrupto. Amém? Não haverá mais corrupção no coração do ser humano. Diga glória a Deus aí na sua casa. Haverá um momento que será assim. E quando será esse dia? Quando Jesus vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória para salvar a mim e a você do pecado e da morte eterna. Amém? Aqui na primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 15, o versículo 53 diz assim, ó: porque é necessário que este corpo corruptível, esse que eu e você temos agora, ó, essa carninha aqui que nós temos agora, será revestida de incorruptibilidade, e que o corpo mortal que nós temos hoje será revestido de imortalidade. Veja que coisa legal. O versículo 54 diz assim, ó: e quando este corpo corruptível que nós temos hoje se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, que é esse que temos hoje, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Haverá um momento que a morte será vencida para sempre. E nós nunca mais vamos ver a morte, nem ninguém que nós amamos. Diga amém. Esse dia está próximo, Jesus está voltando. Isso aconteceu com Cristo. Aqui eu vou caminhando para o fim e queria dizer para você que isso aconteceu com Cristo. Houve um momento da vida de Jesus que Jesus estava ali com seus discípulos em uma missão e uma pessoa chegou e deu uma triste notícia para Jesus. Disseram: Jesus, Lázaro morreu. Olha,
Jesus ficou muito triste. Mas algo aconteceu, a resposta de Cristo para essas pessoas foi, sabe o quê? Veja qual foi a resposta de Cristo. João 11, 11. Jesus falou assim, ó. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro morreu. Rapaz, essa notícia, ela é muito triste quando ela chega para você. Eu lembro que no ano de 2015, eu estava no curso de teologia ainda e um amigo, nós andávamos juntos, estudávamos juntos, fazíamos trabalhos juntos, fazíamos muitas coisas juntos da faculdade. E naquela ocasião, o professor Graciliano, ele passou uma matéria para a gente, era a matéria de oratória e homilética. Nós tínhamos 6 meses para aprender a desenvolver um sermão. O professor passou a aula dele basicamente em 1 mês. E os outros 5 meses ficaram para eu e os outros alunos da faculdade desenvolvermos 4 sermões. Esses 4 sermões seriam desenvolvidos dentro das normas e técnicas que o professor nos ensinou em 1 mês. E o professor disse assim, olha, vocês vão fazer um sermão sobre casamento, vocês vão fazer um sermão sobre gratidão, vocês vão fazer um sermão sobre morte, velório, e um sermão é livre. E vocês vão escolher desses 4 sermões, qual sermão vocês vão pregar aqui na sala. Naquela matéria nós não tínhamos prova, entre aspas. A prova era desenvolver o sermão usando todas as técnicas que o professor ensinou. Então você agora iria pregar o sermão que você desenvolveu na sala para todos os seus amigos e professores. E você seria questionado pelo sermão que você acabou de pregar. Eles iriam questionar os pontos do sermão para você poder se virar nos 30 e tirar as dúvidas que fossem ali levantadas. Esse meu amigo chamado Davidson, ele ficou muito preocupado com esse momento de pregar o sermão para toda a classe. E ele era um homem muito organizado, então ele organizou o sermão dele com uma base muito interessante. Eu vou dizer como surgiu a criação do sermão de Davidson. O Davidson, ele ganhou um relógio e quando ele ganhou esse relógio aqui em Pernambuco, que voltou para a Bahia, lá na Bahia, com 1 mês, 2 meses mais ou menos, o relógio de Davidson parou de funcionar. Muito interessante, ele comentou comigo, Nelson, eu já sei sobre o que eu vou pregar. Eu vou pregar que a vida do homem, ela pode ser ganha em segundos, como o homem pode perder a sua vida também em segundos. E aí ele pensou em colocar o título do sermão em segundos. E ele começou a procurar vários vídeos na internet e ele encontrou esse vídeo aqui. Através do vídeo, ele queria mostrar para as pessoas que as pessoas podem ganhar a vida em 1 segundo, como podem perder a vida em 1 segundo. Eu queria que você assistisse esse vídeo com bastante atenção. Assista esse vídeo. Preciso que tu entre aí para dar play no vídeo aí. Eu mandei ele também pelo WhatsApp, viu, bonitão? Se quiser abrir pelo WhatsApp, pode também. Pronto, aí.
Vejam, preste atenção, esse vídeo aí é um vídeo que já foi um comercial de televisão para prevenir o acidente de trânsito. Esse homem vinha andando em alta velocidade e um homem tentou atravessar o cruzamento, mas não percebeu que não dava tempo. Ele disse, cara, sinto muito, achei que dava tempo. Você apareceu do nada, eu não vou ter tempo para parar. Para com isso, amigo. Foi um erro simples. Eu sei, se eu tivesse indo um pouco mais devagar, mas... Por favor, meu filho está no banco de trás, disse ele. Ele olhou, preocupado, e disse, estou indo muito rápido. Sinto muito. E aí esse vídeo que está congelado, ele solta, para você entender, isso aí foi só congelado, essa imagem. E aí, terminou que o Davidson, ele decidiu colocar o nome do sermão dele de O Relógio da Vida. O Relógio da Vida, ele pesquisou um texto na internet, e eu quero compartilhar com você. Leia aí na sua casa junto comigo. Vamos juntos. 1, 2, 3, juntos, viu? O relógio da vida só para uma vez. Homem algum tem o poder de saber quando os ponteiros vão deixar de girar. Cedo ou tarde, impossível saber. Agora é o único tempo que tendes à mão. No relógio da vida, não somos nós quem damos corda ou trocamos a bateria. Por isso, os ponteiros podem parar a qualquer instante, sem qualquer aviso. Vamos continuar? Olha o que texto que Davidson encontrou diz, ó. A vida dura um momento mais leve que o pensamento. Somos criaturas de um dia só. Que dia é esse? O hoje. O tempo que temos chama-se agora. O amanhã existe apenas nos calendários. Contar com ele é planejar com o que realmente não existe e muito menos nos pertence. E o texto termina assim, ó. Preste atenção nessa parte, muito importante. Com frequência, o diabo sugere que deixemos de tomar decisões importantes. Ele não sugere isso, na verdade. Ele diz assim, ó, pode continuar tomando decisões importantes, como mudar de rota, arrepender-nos, orar, estudar as Escrituras, ajudar, servir, perdoar ou pedir perdão às pessoas que machucamos, expressar amor e gratidão às pessoas com quem convivemos hoje. Satanás, ele diz assim, pode tomar essas decisões importantes, mas ele, de fato, faz você tomar essas decisões e até incentiva. Mas diz assim, ó, de fato, ele chega mesmo a sugerir que é necessário que essas coisas sejam feitas com uma única observação. Qual é? Vamos repetir comigo? Não precisa ser hoje, não precisa ser agora. Ele diz assim, ó, ainda você tem muito tempo. E eu pergunto para você, isso é verdade ou é mentira? Você acha que tem muito tempo? Olha o que diz o Salmo 39. Tiago 4,14 diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E o Salmo 39 é o salmo que nós vamos encerrar nessa noite. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, na sua casa. Eu não coloquei ele na tela porque eu quero que você abra na sua Bíblia. Abra aí na sua Bíblia, Salmo 39. Nós encerramos com esse texto. Abriu a Bíblia? Eu queria que você fosse junto comigo no versículo 4. Veja o que o salmista diz aqui. Ele diz assim, ó: dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele diz no versículo 5: deste aos meus dias, Senhor, o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida não é nada.
Na verdade, disse o salmista, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Você ouviu isso? Você leu em sua casa? Deixa eu contar uma coisa para você. Você lembra que eu falei de Davidson, né? Um rapaz que estudava comigo na faculdade, que ele se preocupou em apresentar esse sermão aí que eu acabei de mostrar para vocês na sala da faculdade para passar na prova de oratória e homilética, lembra? Em 2015, o Davidson ele estava na faculdade e ele estava passando uma dificuldade financeira para pagar o curso de teologia. A esposa do Davidson, ela pegou um ônibus e saiu de Cachoeira de São Félix, Bahia, e veio para aqui, para Pernambuco. Aqui no Cordeiro, o Davidson morava. E quando ela chegou aqui, ela trabalhou por alguns meses para ajudar ele a pagar a faculdade dele, pois eles estavam precisando desse dinheiro para pagar a faculdade. Quando passou mais ou menos uns 3 meses, o Davidson ele precisava agora voltar para a aula e a esposa dele voltar daqui de Pernambuco para a Bahia para voltar a ficar de lado do seu esposo e viver a vida com seu esposo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa que aconteceu. No dia que Davidson foi buscar a esposa dele no aeroporto, ela estava voltando depois de 3 meses. Ele tinha pegado uma moto emprestada com um amigo nosso da sala. E ele seguiu para o aeroporto de Salvador, aproximadamente 130 quilômetros da faculdade. O que aconteceu é que o Davidson, ele começou a perceber que a moto dele, ela iria parar. E ele não sabia o motivo, e de repente a moto desligou e parou. Ele parou, tentou a moto pegar várias vezes, e por 45 minutos a moto não funcionou. E sabe o que aconteceu? Depois de 45 minutos, a moto voltou a funcionar. Ele pegou sua moto e foi até o aeroporto de Salvador. Quando ele chegou lá, ele encontrou a esposa dele, já 3 meses sem se ver, e o Davidson deu aquele beijo. Lembra daquele beijo? Aquele beijo de 3 meses de saudade. O Davidson deu um abraço nela e disse que a amava. Eles se beijaram. Ele disse que estava com saudade e disse, vamos passear em Salvador, na orla, conhecer o shopping. Ela disse, não, meu amor, estou muito cansada, passei a noite muito ansiosa, não dormi direito, quero voltar para casa. Ela não sabia, mas o Davidson ele havia preparado uma festa muito bonita para ela. Ele ornamentou toda a casa com flores e bombons e tudo o que tinha direito, e um buquê de rosas. Eu pensei em colocar algumas fotos para vocês aqui, mas eu acho que eu não consegui. Mas naquela ocasião, quando eles voltaram para o IAN e estavam voltando, estavam na metade do caminho, aproximadamente 70 quilômetros eles já tinham percorrido, numa cidade de Terra Nova. A moto voltou a apresentar aquele mesmo defeito. E o Davidson parou a moto no acostamento e tentou fazer funcionar e não funcionou. Ele pediu para que a esposa descesse e ela segurou os capacetes. E ele disse assim, vamos empurrar a moto para um lugar mais seguro, meu amor. Ela disse, tudo bem, vamos. E quando eles vinham andando, ele vinha empurrando a moto assim de lado, como se empurra uma bicicleta, né? E eles vinham conversando no caminho sobre os sonhos, sobre a formatura que estava próxima de acontecer, quando de repente eles escutaram um barulho muito alto.
era uma carreta que vinha no acostamento naquele dia. A esposa de Davidson olhou para trás e disse: "Cuidado, doce", era o apelido carinhoso do casal. Só deu tempo de Davidson olhar para trás e, tristemente, ser atropelado e parcialmente esmagado por aquela carreta. A esposa de Davidson, que estava à sua frente, não sofreu nenhum dano, só ele quem sofreu dano e chegou a óbito na mesma hora. Talvez você esteja se perguntando em sua casa assim: por que será que o pastor trouxe uma história tão triste para a gente nessa noite? Porque a morte, ela realmente nos ensina grandes lições. E a grande lição que eu aprendi quando recebi a notícia triste do falecimento de Davidson é que nós precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor em nossa vida. Sabe, a morte, ela pode chegar para mim, para você, para um parente nosso. Talvez você tenha perdido alguém há pouco tempo. Mas eu queria dizer para você uma promessa. A promessa que encheu o meu coração quando eu perdi o meu grande amigo, o Davidson. A promessa que eu me firmei foi que haverá um dia que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E nesse lugar, nesse dia, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Amém. Essa é a esperança que eu tenho. Amém. Há uma pessoa nessa noite que ela decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo. Ela está nesse momento no batistério com o pastor Pedro Evilácio. Amém. Fique à vontade, pastor. Alegria para nós, pastor Nelson, nessa noite estarmos aqui na igreja de São Martim, no 8º dia, e sabermos de que Deus nos dá essa oportunidade de nascermos de novo. Você, Luísa, tem a oportunidade de deixar aqui nas águas a velha vida, sepultar aqui aquela pessoa que em algum momento deixou de fazer aquilo que não agradou ao Senhor. Mas Deus te dá nessa noite a oportunidade de viver uma nova vida ao lado dele. Pastor Nelson, um dia, embaixo da árvore da vida, ao lado de Jesus Cristo, você vai poder abraçar aqui essa ovelha e vai falar assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me desse o privilégio de pastorear o teu rebanho lá na terra. Eu quero colocar aqui nas tuas mãos essa ovelha que o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas me deu o privilégio de poder pastorear para que te entregasse para viver com o Senhor aqui eternamente. Luísa vai cantar, mas logo depois, em seguida, então, nós iremos batizá-la para a honra e glória do nosso Salvador Jesus. Mas eu quero confirmar antes que ela cante. É teu momento, amigo. É teu momento. Esse momento é de decisão, esse momento é de entrega, esse momento é de aceitar o convite de Cristo. Não é o convite do pastor Pedro, não é o convite do pastor Nelson, não é o convite do pastor Alexandre, é o convite de Deus para você nessa noite. Se você nessa noite aceitar e ouvir Deus falar ao teu coração, entender o que o Espírito Santo faz à nossa vida, esse desejo que você sente nesse instante de viver uma nova vida, entenda, é Deus através do Espírito Santo chamando você para que você se entregue, para que você o aceite, para que você preencha esse formulário e diga: não, eu quero ser batizado, eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver a tua palavra. Você vai ter a oportunidade nesse momento de poder preencher. Nós depois saberemos quem é você e também iremos entrar em contato com a tua pessoa. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nós temos que tomar as nossas decisões. Tenho certeza de que Deus nessa noite está a falar a você, está a fazer um convite a você, e você pode escolher viver ao lado do Senhor por toda a eternidade. Como já foi falado aí, tem um formulário. Você pode colocar nesse formulário o teu nome, a data, quando você vai querer também entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque entenda uma coisa, a palavra de Deus é muito clara em falar, é necessário nascer das águas. O Senhor disse um dia que era necessário passar pelo santo batismo para ter o nome escrito no livro da vida. Quem não nascer da água jamais teria a oportunidade de receber a salvação. Jesus deu a ordem aos discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Jesus mesmo foi batizado por João Batista. Se você almeja receber a esperança, a certeza da salvação, é necessário também passar pelas águas. Por isso que eu digo a você nessa noite, você tem a oportunidade de fazer a tua escolha, de aceitar a Jesus e de um dia também nas águas confirmar a sua fé para viver uma nova vida ao lado de Jesus. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, para que Luísa, Senhor, tenha um novo coração, para que o seu batismo nessa noite sirva como testemunho para muitas pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Entendam, se não também entregarem as suas vidas a Cristo através do santo batismo, não tem como haver remissão de pecado, nem tem como ter o nome escrito no livro da vida. Para que ela, Senhor, tenha esse direito, para que ela tenha esse privilégio, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, não é? Tá aí o irmão, o pai, a mãe. Quem gostaria de saber quantos dias te restam? Eu gostaria. Mas eu sei que Deus não vai me conceder essa resposta. Então eu decido hoje, tomar as melhores decisões da minha vida. Sabe por quê? Porque eu posso sair daqui hoje e não chegar em casa. Então você que está em casa, o apelo que eu faço para você é: tome a decisão mais importante da sua vida hoje. Se você tem alguém aí na sua família que você precisa pedir perdão ou precisa receber perdão, dê e receba, porque você não sabe o dia de amanhã. Se há uma decisão que você precisa tomar ao lado de Cristo, de reconhecê-lo como sendo o seu único Salvador, sabe qual é o dia de você tomar essa decisão? Hoje. Nesse momento eu queria convidar a minha esposa, ela vai cantar um louvor. E enquanto ela estiver cantando esse louvor, eu queria que aí na sua casa e aqui nos nossos estúdios, todos nós disséssemos uma frase muito importante para Deus: Senhor, dá-me a conhecer qual a soma dos meus dias. Ó Pai, qual o dia que vou morrer, para que eu reconheça a minha fragilidade. Se Deus não te der essa resposta, nessa noite, eu convido você a tomar a decisão mais importante da sua vida: perdoar, dar perdão e reconhecer a Jesus como sendo seu único Salvador. Que Deus seja louvado. Eu não sei se eu consegui, porque eu sou impotente para isso, passar a informação que eu gostaria para você nessa noite. Eu fiz de tudo para minha esposa não vir hoje, porque há 2 meses nós perdemos nosso pai. Porque o sogro é um pai, né? E tá aí a saudade. Hoje nós entendemos mais profundamente o que é você dar importância àquilo que realmente merece importância. Então, se você já perdeu alguém na sua vida, aí na sua casa, onde você estiver, fique em pé, que eu quero orar por você. Se você já perdeu alguém que você amava, eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite: Jesus voltará e Ele vai trazer de volta os nossos, aqueles que amamos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Vez ou outra nós choramos juntos, porque a gente fica imaginando como será o encontro da gente com seu Gessino. Era o nome dele. A gente brinca, né, amor? Que ele vai entrar na porta da grande cidade
e vai dar um grito bem alto que ele gostava de gritar. Uou! E a gente fica sonhando com isso. Que Deus te abençoe e você possa entender que só há uma forma de você se reencontrar com essa pessoa que você ama. É se entregando a Jesus. É se batizando, porque a Bíblia diz: aquele que crê e é batizado será salvo. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então. Pode vir, Evelyn, orar com a gente. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa tão grandiosa promessa do reencontro. Temos pessoas em seus lares e aqui na igreja, Senhor, em pé nesse momento. Essas pessoas ficaram em pé porque já perderam um dia alguém que amava. E sonham um dia, Senhor, reencontrar essa pessoa. Ó Pai, se essa pessoa está salva ou não, só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece o profundo do nosso coração, Senhor. E teremos grandes surpresas no céu. Ó Pai, venha abençoar a vida dessas pessoas que estão em pé. Ó Pai, também das pessoas que ficaram sentadas, trazendo salvação para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Cada decisão aqui tomada, Senhor. E te pedimos para que o Senhor traga cada um deles de volta amanhã, às 7h30 da noite, pois o pastor Alexandre estará aqui falando do Senhor. Ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus.